Oi, pessoal! Bem-vindos ao Voz da Margem, Direitos em Primeira Pessoa, um podcast que vai trazer assuntos diversos pautados nos direitos humanos e pautas antirracistas. No nosso segundo episódio, iremos falar sobre a juventude periférica, identidade, potência e resistência. Para comandar o nosso bate-papo de hoje, teremos a presença da Gabi Oi, gente. e eu, a Raíssa, alunas do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Américo Sugai. Você já parou para pensar o que significa ser jovem e crescer na periferia? Em um país desigual como o Brasil, estar nas periferias não é só questão de geografia, é uma questão de sobrevivência e luta, mas também de criação, cultura e voz. No episódio de hoje, iremos desvendar estereótipos e mostrar que a periferia não é só carência, é potência, identidade e movimento. A juventude periférica é composta por jovens que vivem nas bordas das cidades, em bairros onde o acesso à educação, saúde, cultura e segurança pública é desigual. Estamos falando de jovens que, todos os dias, enfrentam o transporte lotado, o medo da violência policial, o preconceito velado e entre tantos outros. Mas vale lembrar que a periferia não é só um lugar no mapa, é também um lugar simbólico onde se luta para existir, resistir e ser ouvido. A periferia inventa modos de viver com dignidade onde o Estado falha. Mesmo com tantos desafios, a juventude periférica não para de se reinventar. Ali nascem coletivos culturais, batalhas de rima, slams de poesia, eventos de moda, podcasts, cursinhos populares e as marcas independentes. Você já ouviu um sarau de laje? Já foi em uma batalha de rima num campinho? Já comprou de um brechó online feito por jovens da quebrada? Isso é potência. Possuímos alguns movimentos como o Islã Resistência e a Batalha da Aldeia, por exemplo, reúnem centenas de jovens para recitar poemas e rimar sobre o racismo, política, dor e sonhos. Tem também o empreendedorismo periférico. Jovens que criam brechós, fazem arte digital, vendem na internet e constroem suas próprias marcas. No Rio, o projeto Perifa Connection leva as vozes das quebradas para as colunas de jornais, podcasts e universidades. No país todo, os rolezinhos viraram movimentos de ocupação simbólica dos espaços negados. E dentro das escolas, jovens criam grêmios, coletivos negros, movimentos LGBTQIAPN+, dentre outros. Eles resistem e existem, com palavra, estética e coragem. O que falta em estrutura sobra em criatividade, e isso é resistência. Eles não cabem nos estereótipos, não são só estatísticas, são múltiplas vozes, cores, crenças, corpos e sonhos. Uma diversidade de vozes que constroem resistência mesmo diante da exclusão. A juventude da quebrada é também universitária, artista, política e empreendedora. Apesar de toda a potência que existe nas periferias, ser jovem nesses territórios ainda é um desafio enorme. A violência é uma constante, mas ela nem sempre vem da rua. Muitas vezes vem de quem deveria proteger. Segundo o Atlas da Violência de 2023, 3 em cada 4 jovens assassinados no Brasil são negros, a maioria deles morando em regiões periféricas. Isso me lembra uma música dos Racionais MCs, e eu não sei se a Raíssa conhece, mas eu vou falar aqui um trechinho dela porque eu acho bem interessante, porque ela meio que se interliga com o que a Raíssa acabou de dizer, né? Que segundo o Atlas da Violência, de 3 a cada 4 jovens assassinados são negros. Então vamos lá. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Por mais que essa música ela tenha um tempinho já, a gente pode encaixar ela hoje em dia, porque por mais que hoje em dia, mais do que antigamente, as pessoas negras elas têm um pouco mais de não vou falar privilégio, porque não é a palavra certa, mas tem um pouco mais de reconhecimento e oportunidade, Uhum. é importante lembrar frases como essa ditas em músicas,
porque é muito importante. Eu acho que essa letra ela é do álbum Sobrevivendo no Inferno, não lembro direito, mas é importante vocês escutarem, porque é uma música muito boa. Conversa bastante, né? E entra em outro ponto, né? Que muitas vezes o jovem, quando tá indo para os seus trabalhos e viver sua vida, o jovem que vive na periferia, porque é muito longe, normalmente eles trabalham em grandes cidades ou em centros, né? Onde a realidade é totalmente diferente, é uma classe totalmente diferente, cultura diferente. É interessante pensar que muitas vezes eles escutam esse tipo de música, sabe? Pensar em artistas que realmente têm a capacidade de escancarar o que vive nas bordas da sociedade e mostrar para o mundo, olha, a gente também tem a nossa voz, a gente também tem o nosso jeito, a gente também tem a nossa forma de resistir, entendeu? E de existir. Voltando aqui, isso mostra que não é só uma violência letal, ela também é uma violência institucional. É ser seguido no mercado, revistado sem motivo, ser silenciado na escola. A evasão escolar ainda atinge majoritariamente alunos da rede pública, e um dos motivos principais é a necessidade de trabalhar cedo para ajudar em casa. A mobilidade urbana precária, a ausência de equipamentos culturais e a falta de acesso à saúde mental também são coisas que esgotam a juventude, que muitas vezes precisa amadurecer antes da hora. São jovens que eles vivem entre o medo de não voltar para casa e a pressão constante de ter que provar que são bons o tempo todo. A sociedade ela ainda insiste em olhar para a periferia com muita desconfiança e para a juventude periférica como uma ameaça. E pior é ver que as escolas, às vezes, ela reproduz, né, o mesmo preconceito que essas pessoas sofrem na rua. E por isso o papel da escola é essencial na formação desses jovens. Porque quando a escola não reconhece a realidade do aluno, ela o exclui silenciosamente. Infelizmente, sim. Eu vou falar um pouco para vocês de um museu que tem em São Paulo que eu fui no finalzinho do ano passado. Ele se chama Museu das Favelas. Lá é muito importante porque lá traz muito reconhecimento, tanto para as pessoas negras quanto para pessoas da favela. É um lugar muito legal de se ir. Ele fica ali no centro de São Paulo mesmo. Eu vou passar aqui para vocês a localização, vou deixar na descrição também do vídeo. Então, vamos lá. Pega o papel e a caneta e já anota aí. Museu da Favela, Avenida Rio Branco, número 1269, Campos Elíseos, São Paulo, SP 012050001. Bom, aqui também a gente vai deixar algumas recomendações de pessoas que trabalham com a arte dentro da periferia, com alguns projetos, livros, recomendação de artistas, e eu também quero conhecer de vocês, né? Eu, eu não vou ser sincera, não consumo muito, mas acho interessante e quero recomendações sobre alguns artistas, estilos de música, slam. Eu vejo bastante a galera falando da batalha de rima, né, da aldeia, que ganhou muita notoriedade. Então, assim, coloca aí embaixo alguma sugestão, enfim, fiquem abertos para compartilhar o que vocês escutam e o que vocês consomem que vem de dentro das favelas. Hoje a gente viu que a juventude periférica ela é uma potência, ela é fala, é ação. Não dá mais para a escola, para a mídia ou para a sociedade tratar essa juventude como um problema, porque ela é parte da solução. Obrigado por acompanhar até aqui. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém, manda para o grupo da escola, do bairro, da família. E até o próximo episódio.